Esse é o único trabalho que esse imbecil consegue fazer. A frase ainda ressoa em mim como um soco no peito. Foi dita há 7 anos, mas a sinto como se fosse ontem. Cada sílaba, cada tom de desprezo, cada risada, tudo ficou marcado na minha memória. Mas antes de continuar, me conta de onde você está ouvindo essa história. Quero saber até onde ela chegou. Meu nome é Clara Santos, tenho 58 anos e está a história de como uma mãe transformou a humilhação do seu filho na lição mais dura que um homem arrogante poderia aprender. Tudo começou numa quarta-feira de novembro. O dia estava nublado. Lembro do cheiro de pão fresco na cozinha enquanto preparava o café. Daniel, meu único filho, tinha acordado mais cedo. Tinha aquela mistura de ansiedade e empolgação de um primeiro dia de trabalho. Mãe, vou me atrasar, ele falou, ajustando o paletó no espelho do corredor. Eu olhei com orgulho. Meu Daniel, 32 anos, formado em engenharia de produção. Tantas noites em claro, tantos sacrifícios, tantas horas extras que trabalhei para pagar a faculdade dele, tudo para vê-lo naquele homem elegante. Você vai arrasar, meu amor. Seu sogro vai ver que fez a escolha certa ao te contratar. Daniel sorriu, mas havia um brilho nos olhos dele que na hora não entendi. Talvez nervosismo, talvez medo. Obrigado, mãe. Te ligo mais tarde. Dei um abraço nele. Ele cheirava a loção pós-barba, a sonhos realizados. Fechei a porta e fiquei na janela vendo o carro dele sumir no trânsito. Não sabia que em pouco tempo minha vida mudaria para sempre. Passei a manhã agitada. Não conseguia focar em nada. Lavei a louça que já estava limpa. Organizei livros que não precisavam ser organizados. Checava o celular a cada 2 minutos, esperando uma mensagem que não chegava. Perto da 1 da tarde, a ansiedade virou um pressentimento forte. Daqueles que só mães têm, que fazem a gente saber, sem razão lógica, que algo está errado. Peguei minha bolsa, as chaves e fui até a empresa do meu consogro, Indústrias Costa Limitada, lia-se em letras prateadas na fachada. Um prédio de 6 andares no bairro de Moema, em São Paulo, imponente e frio como seu dono. Entrei na recepção. A moça do balcão sorriu com educação. Boa tarde. Vim ver Daniel Santos. Ele começou hoje. Um momento, por favor. Esperei em pé, sentindo o coração bater cada vez mais rápido. Algo estava errado. Dava para sentir no ar, no silêncio longo da recepcionista, no jeito como ela desviava o olhar. Senhora, acho que o senhor Daniel está no setor de serviços gerais. 2º andar. Serviços gerais. Daniel era engenheiro, tinha diploma. O que ele faria lá? Subi as escadas, sem paciência para o elevador. Cada degrau era uma pergunta sem resposta. Cheguei ao 2º andar, segui as placas. Empurrei a porta e então o vi. Meu filho, meu Daniel, o menino que criei sozinha, o jovem que se formou com louvor, estava de joelhos na frente de uma pia entupida, com luvas de borracha, consertando o encanamento de um lavabo de funcionários. O mundo parou. E então ouvi a voz, grave, arrogante, carregada de veneno. É o único serviço que esse imbecil sabe fazer. Levantei o olhar. Lá estava ele, Álvaro Costa, meu consogro, 55 anos, dono das Indústrias Costa, pai da Mariana, esposa do meu filho. Estava parado com outros 2 homens de terno, rindo, apontando para o Daniel como se fosse uma piada. E ao lado dele, Mariana, minha nora, a mulher que meu filho amava, que prometeu amá-lo na saúde e na doença, sorria. Não apenas sorria. Ela ria com os olhos brilhando de cumplicidade, como se a humilhação do marido fosse a coisa mais engraçada do mundo. Daniel levantou o rosto e me viu. Nossos olhares se encontraram. Vi algo se romper dentro dele. Vi a vergonha se transformar em lágrimas. Vi meu filho desmoronar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele não disse nada. Só me olhou, implorando para que eu não tivesse visto aquilo, pedindo perdão por ter falhado. Mas ele não falhou. Eu sabia. Alguém o havia traído. Álvaro Costa me viu. O sorriso dele se alargou. Ah, Clara, que surpresa! Veio ver como seu engenheirinho está aprendendo negócio de baixo para cima, é? É assim que a gente começa, com as mãos na massa. Quis gritar, quis atacar, quis arrancar aquele sorriso do seu rosto, mas não disse uma palavra. Só olhei para o Daniel uma última vez, depois para Mariana, depois para o Álvaro. Dei meia volta e saí daquele prédio com a cabeça erguida e a alma em pedaços. Entrei no carro, fechei a porta e peguei o celular.
Desquei um número guardado há anos, de um homem que me ajudou numa causa trabalhista, um homem que sabia mover mundos. Doutor Mendes, aqui é Clara Santos. Preciso que investigue algo para mim. Rápido. Houve uma pausa. Quero comprar uma empresa. Indústrias Costa. Quero saber tudo. Dívidas, ativos, pontos fracos, tudo. E ninguém pode saber que sou eu. Outra pausa. Quanto tempo você tem, doutora Santos? 2 semanas, doutor Mendes, no máximo. Perfeito. Pago o que for preciso. Desliguei, liguei o carro e, enquanto dirigia para casa, uma única frase ecoava: ninguém humilha meu filho. Ninguém. Daniel nasceu numa noite de julho. Chovia forte. Lembro do som da chuva batendo na janela do hospital quando segurei pela primeira vez. Era tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. O pai dele, Jorge, ficou conosco pelos primeiros 4 anos, depois simplesmente desapareceu. Uma manhã acordei e achei um bilhete na mesa da cozinha. Não aguento o peso dessa vida. Perdoa-me. Só isso. Nenhuma explicação, nem um adeus para o filho. Só um bilhete e o vazio que ficou quando a porta se fechou. Eu tinha 26 anos, sem faculdade, sem família próxima, com um menino de 4 anos me olhando com olhos grandes, perguntando onde estava o papai. Papai teve que ir para longe, meu anjo, mas a mamãe sempre vai estar aqui. Sempre. E cumpri essa promessa. 3 meses depois que Jorge foi embora, recebi uma notícia inesperada. Minha tia Celina, irmã da minha mãe, que morava no Recife, havia falecido. Ela não tinha filhos e me deixou como única herdeira. Não era uma fortuna, mas eram 2 imóveis pequenos, um no bairro da Boa Vista, no Recife, e outro em Pinheiros, São Paulo, além de algumas economias. Vendi o do Recife imediatamente, guardei o dinheiro e me mudei com o Daniel para o de Pinheiros. Era simples, mas era nosso. Aquilo me deu um alívio financeiro e uma segurança que fizeram toda a diferença. Trabalhei em tudo que pude. Primeiro como auxiliar administrativa num escritório de advocacia. Depois consegui um cargo melhor numa trading company como assistente de logística. Com o tempo, fiz cursos técnicos à noite. Me especializei em comércio exterior e subi para supervisora de operações. Aos 37 anos, já era gerente de cadeia de suprimentos. O salário melhorou muito, mas eu sempre guardava uma parte. Fazia horas extras, tudo para que nada faltasse ao Daniel. Lembro das tardes fazendo lição de casa com ele na mesa da sala. Daniel era brilhante, tirava notas altas. Os professores sempre diziam a mesma coisa: Sua senhora, seu filho tem um futuro brilhante. É inteligente, aplicado, dedicado. E eu sabia. Via nos olhos dele aquela centelha, aquela fome de aprender, aquela determinação que ele herdou de mim. Quando terminou o ensino médio, veio a grande decisão. Mãe, quero fazer engenharia de produção. Quero ser alguém. Quero que um dia você possa parar de trabalhar e descansar. Ele me abraçou naquela tarde e eu chorei. Chorei de orgulho, chorei de medo também, porque sabia o que significava a USP, uma das melhores e mais caras. Fiz as contas naquela noite, várias vezes. Calculei meus rendimentos, meus gastos, minhas economias. Não chegava nem perto, mas não ia dizer não. Não para o meu Daniel. Consegui um segundo emprego aos sábados, dando aulas de contabilidade básica para adultos. Dormia poucas horas, mas consegui. Daniel entrou na faculdade e desde o primeiro semestre se destacava. Ele vinha para casa nos finais de semana. Eu fazia a comida preferida dele, lasanha. Sentávamos na varanda e ele me contava tudo: as aulas, os projetos, os sonhos. Um dia vou ter minha própria consultoria, mãe, e você vai ser a presidente do conselho, prometo. Eu só quero te ver feliz, meu amor, e que seja um homem íntegro. Dinheiro vem e vai, mas o caráter, esse fica. Nunca imaginei que anos depois essa conversa ecoaria na minha cabeça com tanta dor. Daniel se formou aos 24 anos com louvor. Eu estava na primeira fila da colação de grau. Vestia meu melhor tailleur, comprado especialmente. Chorei quando ouvi o nome dele, chorei quando vi subir ao palco, chorei quando ele recebeu o diploma. Aquele pedaço de papel emoldurado significava tudo. Cada noite sem dormir, cada sacrifício, cada centavo que deixei de gastar comigo para investir nele. O abracei depois da cerimônia. Você conseguiu, meu filho. É um engenheiro. Nós conseguimos, mãe. Isso é seu tanto quanto meu.
Naquela noite jantamos num restaurante aconchegante na Vila Madalena. Ele insistiu em pagar com o dinheiro do primeiro bônus como estagiário numa multinacional. Pedimos vinho, brindamos, rimos. A vida finalmente sorria para nós. 2 anos depois, Daniel conheceu a Mariana. Foi num seminário sobre inovação. Ela trabalhava na empresa do pai como analista de marketing. Era bonita, charmosa, de boa família, segundo Daniel me contou. Mãe, acho que ela é a pessoa da minha vida. Tinha aquela luz nos olhos, aquela paixão de primeira vez. Conheci ela 1 mês depois. Daniel a trouxe para jantar em casa. Mariana chegou com um buquê de rosas para mim e um sorriso perfeito. Perfeito demais. Dona Clara, o Daniel fala tão bem da senhora. É uma honra. Jantamos, conversamos. Ela era encantadora, fazia as perguntas certas, sorria. Mas havia algo, uma frieza por trás daquele sorriso, uma distância no olhar quando me encarava. Quando foram embora, fiquei pensando, era só meu instinto de mãe ou realmente havia algo errado? Daniel estava profundamente apaixonado. Falava dela o tempo todo, dos planos que fariam juntos. 7 meses depois, me anunciou o noivado. Mãe, pedi a Mariana em casamento. Ela aceitou. Eu devia estar felicíssima, e estava, mas sentia um nó no estômago. Tem certeza, meu amor? Casamento é uma escolha para a vida toda. Nunca estive tão certo de nada, mãe. O casamento foi no salão de festas da Casa dos Costa. Uma mansão enorme no Alto de Pinheiros, jardins impecáveis, buffet sofisticado. Cheguei sozinha, com meu vestido verde escuro. Sentei-me no lado da família do noivo, cercada de pessoas que não conhecia, que me olhavam de cima a baixo, que sussurravam. Conheci Álvaro Costa naquele dia. Alto, corpulento, terno importado, relógio de marca, aquele sorriso de quem está acostumado a mandar. Então você é a famosa Clara. Daniel falou muito de você. Uma mulher batalhadora, admirável. Havia condescendência na voz dele, como se batalhadora fosse um código para outra coisa. Obrigada, Sr. Costa. Daniel é um grande homem. Tenho certeza de que será um excelente marido para Mariana. Espero que sim. Mariana merece o melhor, e eu garanto que ela sempre terá. Ele apertou minha mão. Um aperto forte, firme demais, como quem marca território. A esposa dele, Isabel, foi mais sutil, elegante, distante. Cumprimentou-me com um sorriso educado e desapareceu entre os convidados. A cerimônia foi linda. Daniel parecia nervoso, mas radiante. Mariana, deslumbrante num vestido que certamente custava uma pequena fortuna. Quando disseram sim, aceito, senti uma mistura de alegria e saudade. Meu menino era um homem casado, não era mais só meu ponto na recepção. Dancei com Daniel. Você é o homem mais importante da minha vida. Nunca se esqueça disso. E você é a pessoa mais forte que conheço, mãe. Beijou minha testa. Não sabia que pouco mais de 1 ano depois, aquele mesmo homem estaria de joelhos consertando um cano, humilhado pelo pai da mulher que amava. Depois do casamento, Daniel e Mariana foram morar num apartamento no Itaim Bibi. Moderno, mobiliado pela Isabel Costa, claro. Eu os visitava às vezes. Mariana era sempre polida, mas havia aquela frieza. Daniel trabalhava numa empresa de consultoria. Ia bem, ganhava decentemente, mas Mariana queria mais. Daniel, amor, por que você não fala com o papai? Ele poderia te dar um cargo na empresa. Você ganharia muito mais. Ouvi isso numa tarde em que levei bolinhos caseiros. Não sei, Mariana. Quero construir minhas coisas por mim mesmo. Não quero que pensem que estou lá só porque sou seu marido. Não seja bobo. Meu pai está disposto a te ajudar. Você devia agradecer. Daniel me olhou. Havia dúvida nos olhos dele. O que você acha, mãe? Eu devia ter dito não. Devia ter alertado. Mas vi a esperança no rosto dele, o desejo de proporcionar mais à esposa, de provar ao sogro que era capaz. Se é o que você quer, meu amor, vá em frente. Mas nunca abra mão dos seus valores. Nunca. 3 meses depois, Álvaro Costa ofereceu o cargo. O título era pomposo, coordenador de projetos especiais. Salário generoso, ótimos benefícios. Daniel aceitou. O primeiro dia foi numa quarta-feira de novembro. Ele acordou cedo, nervoso, empolgado. Mãe, vou me atrasar, me disse, ajustando o paletó.
E eu, ingênua, sorri. Você vai arrasar, meu amor. Seu sogro vai ver que fez a escolha certa. Fechei a porta, o vi ir embora e, poucas horas depois, meu mundo desabou ao encontrar meu filho humilhado, com o sogro chamando de imbecil e a esposa rindo da situação. Naquela noite, Daniel chegou em minha casa depois das 11. Quando abri a porta, seus olhos estavam vermelhos. Ele cheirava a graxa e desinfetante. Mãe! Desabou nos meus braços. Chorou como não chorava desde criança. Me desculpe, mãe. Me perdoa. Você não tem nada para se desculpar, meu amor. Nada. Está me ouvindo? Nada. Naquela noite, ele dormiu no quarto antigo dele, rodeado de troféus escolares, diplomas e sonhos. E eu fiquei acordada na sala, pensando em cada sacrifício, em cada promessa que fiz. O mundo havia cuspido na cara dele, mas eu não permitiria. Peguei o celular e liguei novamente para o Dr. Mendes. Doutor, sou Clara Santos de novo. Preciso que acelere essa investigação. Quero saber tudo sobre Álvaro Costa e a empresa dele. Absolutamente tudo. O Dr. Mendes me ligou 5 dias depois. Era uma tarde de sábado. Eu estava terminando um relatório no escritório quando vi seu nome na tela. Senhora Santos, tenho informações preliminares. Podemos nos encontrar? Quão grave é? Houve uma pausa significativa. Acho melhor conversarmos pessoalmente. Amanhã às 11, no meu escritório. Estarei lá. Naquela noite não dormi. Passei a noite imaginando o que ele poderia ter descoberto. Dívidas, fraudes, problemas legais. Daniel tinha voltado para o apartamento com a Mariana 3 dias após a humilhação. Ele me ligava todo dia. A voz dele soava fraca, abatida. Mãe, não sei o que fazer. Álvaro diz que faz parte do treinamento, que todo mundo na empresa começa assim, para conhecer o negócio por dentro. E a Mariana, o que ela diz? Silêncio. Ela diz que eu não tenho jogo de cintura, que meu problema é o orgulho, que o pai dela está fazendo isso pelo meu bem. Fechei os olhos, respirei fundo. Daniel, me escuta. Você estudou 5 anos para ser engenheiro, não para ser ajudante de manutenção. E não há nada de errado nesse trabalho, se for essa a sua função. Mas não é. Você tem um diploma, tem capacidade. Eu sei, mãe, mas não quero causar confusão. Mariana diz que se eu sair, o pai dela vai se ofender, vai me achar um ingrato. E a sua dignidade, Daniel? E o seu respeito próprio? Outro silêncio. Me dá um tempo, mãe, por favor. Só um pouco mais. Tempo. Era exatamente o que eu estava comprando, mas não para que meu filho continuasse sendo humilhado, e sim para destruir o homem que ousou humilhá-lo. No domingo, às 11 em ponto, eu estava no escritório do Dr. Mendes, em Perdizes. Sóbrio, elegante, paredes forradas de livros jurídicos. O doutor, 70 anos, cabelos grisalhos impecáveis, terno azul marinho. Ele me ajudara numa disputa trabalhista anos antes. Era caro, mas era o melhor. Clara, obrigado por vir. Sentou-se à minha frente. A secretária serviu café. O que descobriu? Ele abriu uma pasta. As indústrias Costa têm problemas sérios. Meu coração disparou. Continue. Álvaro Costa é dono de 55% das ações. A esposa, Isabel, tem 25%. Os outros 20% estão divididos entre 2 sócios minoritários. A empresa fabrica componentes eletrônicos. Tem contratos com algumas grandes marcas. No papel, parece sólida. Na realidade, está à beira do precipício. Inclinei-me para a frente. Explique. O Dr. Mendes folheou documentos, apontou números. Há 4 anos, Álvaro Costa decidiu expandir. Abriu uma nova fábrica em Campinas e outra em Joinville. Investiu mais de 40 milhões de reais, dinheiro que não tinha. Empréstimos bancários com juros altíssimos. E o pior, as novas unidades não estão rendendo o esperado. Uma opera 35% da capacidade, a outra 45%. Por quê? Má gestão, contratos cancelados, problemas com a cadeia de fornecedores. Para piorar, Álvaro Costa mantém um padrão de vida incompatível com a realidade financeira. Pensei no casamento, na mansão, na festa luxuosa. Quão grave! Ele me encarou.
Se não conseguir uma injeção de capital nos próximos 8 meses, terá de declarar falência. Os bancos já estão fechando o cerco. Tem contas atrasadas, fornecedores ameaçando ação judicial, funcionários com salários em atraso. Por fora, é sucesso. É pura fachada. E ele sabe que você está investigando? Não. Fui discreto. Usei registros públicos, balanços obrigatórios. Ninguém sabe que você está por trás. Bom, quanto eu precisaria para comprar a empresa? O Dr. Mendes ergueu as sobrancelhas. Clara, estamos falando de milhões. Eu sei. Ele fez alguns cálculos mentais. Considerando as dívidas, o valor real dos ativos, com 8 milhões de reais, você poderia comprar a parte majoritária dele. E, na situação desesperada em que está, provavelmente aceitaria menos. 8 milhões era uma fortuna. Mas eu tinha economizado por quase 40 anos. A Trading Company onde trabalhava foi comprada por um grupo estrangeiro. Como gerente sênior com mais de 20 anos de casa, recebi uma indenização generosa, perto de 600 mil reais. Somado aos investimentos de uma vida, ao apartamento da tia Celina, que mantinha alugado, aos fundos que valorizaram, a previdência privada, eu tinha construído um patrimônio sólido. Nada ostensivo. Dirigia um carro de 2010, não gastava com luxos. Todo aquele dinheiro era para minha aposentadoria, para eventuais necessidades do Daniel, para emergências. Mas aquilo era a maior das emergências. Quero que prepare uma oferta anônima, através de uma empresa de fachada. Álvaro Costa não pode saber que sou eu. Clara, tem certeza? É muito dinheiro. É um risco. Pode perder tudo. Olhei fixamente para ele. Doutor, meu filho tem um diploma que custou anos da minha vida. Ele foi humilhado, posto de joelhos. Você acha que eu me importo com o dinheiro? Ele assentiu lentamente. Entendo. Além do mais, se a empresa está tão mal como diz, Álvaro Costa vai cair de qualquer maneira. Eu só vou acelerar o processo e garantir que, quando ele cair, seja eu quem estará lá para ver. Muito bem. Vou precisar ter acesso aos seus ativos. Terá tudo amanhã. Saí dali com uma clareza que não sentia há dias. Tinha um plano. Mas primeiro precisava saber mais sobre a situação do Daniel. Naquela tarde liguei para Daniel. Filho, vamos almoçar amanhã? Só nós dois, como antigamente. Claro, mãe. Está tudo bem. Está tudo bem, meu amor. Só quero te ver. Sinto sua falta. Combinamos de nos encontrar num restaurante tranquilo na Rua Augusta, longe do mundo dos Costa. Daniel chegou pontual. Usava uma camisa polo e calça jeans. Parecia cansado, mais magro. Havia olheiras. Sentamo-nos numa mesa no fundo. Pedi um salmão grelhado, ele, um risoto. Como vai o trabalho? Perguntei, mesmo sabendo que doía. Ele desviou o olhar. Vai, mãe. Daniel, não minta para mim, por favor. Ele suspirou. Continuo nos serviços gerais. Álvaro diz que em breve me transfere, mas já faz quase um mês. Cada dia é uma humilhação. Mariana continua achando normal. Ela diz que eu sou orgulhoso demais, que devia agradecer por ter um emprego, que tem gente que faria esse trabalho por muito menos. E quanto te pagam? Outra pausa. 6 mil por mês. Meu sangue gelou. Daniel, você ganhava 22 mil no emprego anterior. Por que aceitou? Porque Álvaro disse que era um período de avaliação, que depois me colocaria num cargo de gestão com 35 mil. Que eu precisava mostrar que não tinha medo de trabalho pesado. Isso não é avaliação, Daniel, é exploração. Eu sei, mãe, mas a Mariana insiste que eu dê uma chance ao pai dela, que ele sabe o que faz, que está me testando. Testando o quê? Até onde você aguenta ser humilhado? Daniel ficou calado, mexendo no garfo. Filho, me olha. Ele levantou o rosto. Tinha lágrimas contidas. Você não precisa ficar aí. Pode sair, pode procurar outra coisa. Você é engenheiro, tem experiência. Se eu sair, a Mariana vai me achar um fracassado. A família dela já acha que não sou à altura, que vim de baixo, que não tenho estrutura. Ponto. Ela te disse isso. Não com essas palavras, mas eu sinto. Vejo no jeito como me olham. A Isabel, mãe da Mariana, vive soltando indiretas.
Ah, Daniel, que sotaque diferente o seu. Sua mãe mora em Pinheiros, que bairro simples e charmoso. Nunca tinha comido lagosta antes, né? Dá para perceber. Senti raiva. Raiva pura. Daniel Silva Santos, você é melhor do que essa família inteira junta. Tem educação, tem valores, tem dignidade. E se eles não veem, é porque estão ocupados demais se admirando no espelho. Mas eu amo ela, mãe. Amo a Mariana e quero que a família dela me aceite. A que custo, filho? Sua saúde mental? Sua dignidade? Ele não respondeu. Comemos em silêncio por um tempo. Depois Daniel falou: Álvaro me disse uma coisa ontem. O quê? Disse que se eu aguentasse 6 meses nos serviços gerais, me daria um cargo de supervisor de linha, com 25 mil. 6 meses de humilhação para ganhar menos do que ganhava antes. Daniel, você ouve o que está dizendo? Ele está te oferecendo menos dinheiro depois de um semestre de exploração. Eu sei, mas a Mariana e eu queremos tentar ter filhos logo. E ela diz que não podemos criar uma criança num apartamento de 70 metros quadrados, que precisamos de uma casa maior, e o pai dela pode ajudar se eu demonstrar comprometimento. Lá estava a isca. Álvaro Costa não estava só humilhando meu filho, estava usando, quebrando psicologicamente para transformá-lo num funcionário submisso. Daniel, escuta com atenção. Esse homem não vai te ajudar. Vai te usar até não sobrar nada e depois vai te descartar. Você não o conhece, mãe. Não, mas conheço gente como ele. Reconheço um predador. Daniel negou com a cabeça. Me dá um tempo, mãe. Por favor, só mais um pouco. Foi quando entendi que meu filho estava perdido naquele relacionamento. Mariana e a família haviam manipulado tão bem que ele não conseguia mais enxergar a verdade. Mas eu enxergava. E eu podia fazer algo. Nos despedimos no carro. Abracei-o forte. Te amo, Daniel. Mais do que tudo. E nunca vou permitir que ninguém te destrua. Está me ouvindo? Nunca. Eu também te amo, mãe. Dirigi para casa com o coração apertado, mas a mente determinada. Na segunda-feira, fui ao banco, juntei todos os documentos dos meus bens e investimentos. Na terça, entreguei tudo ao Dr. Mendes. Aqui está tudo o que tenho. Ele examinou os papéis. Clara, você tem mais do que eu imaginava. Com isso, não só pode comprar a parte do Álvaro, como pode comprar a empresa inteira, se jogar bem. Então vamos jogar bem. Vai levar tempo. Preciso estruturar a oferta, criar a empresa de fachada, arranjar os investidores fantasma. Álvaro não pode suspeitar. Quanto tempo? Uns 2 meses, talvez 3. 2 meses. 60 dias de ver meu filho sofrer. Mas seriam os últimos. Faça, doutor, e faça bem. Naquela noite, sentei sozinha na sala, com uma taça de vinho, olhando as luzes da cidade. Pensei no Daniel menino, nos sonhos dele. Pensei em Álvaro Costa, na arrogância cruel. E pensei na justiça, que às vezes tarda, mas nunca falha. Ninguém humilha meu filho, murmurei no silêncio. Ninguém. Os dias viraram semanas, e as semanas, meses. Cada dia eu via meu filho afundar um pouco mais. Daniel ligava menos. Quando ligava, a voz soava morta, sem energia. Como você está, meu amor? Tudo bem, mãe. Mas eu sabia que não estava. Uma mãe sempre sabe. Tentei visitá-lo no apartamento 3 vezes. As 3 vezes, Mariana tinha uma desculpa. Puxa, Clara, hoje temos jantar com os amigos do papai. Daniel está doente, melhor não. Estamos com obra, a casa está uma bagunça. Cada desculpa era uma porta fechada. Cada recusa, uma mensagem clara: você não é bem-vinda. Mariana agora me chamava de Senhora Santos. Não mais Clara. Uma mudança sutil, mas deliberada, para marcar distância. Enquanto isso, o Dr. Mendes trabalhava. Relatórios semanais, atualizações. Já constituía a empresa de fachada. Chama-se Holdings Invest Rio de Janeiro. No papel, é um grupo de investidores do Rio interessado no setor eletrônico. Os investidores fantasma são 3 empresários reais que cederam os nomes em troca de uma taxa de confidencialidade. Ninguém saberá que é você. Perfeito.
Estou preparando uma análise financeira. Temos que parecer sérios. Quanto falta? Mais um mês, talvez menos. A situação do Álvaro piorou. 2 fornecedores entraram na justiça. Os bancos estão pressionando. Deixe-o afundar mais. Quando estiver desesperado, nós atacamos. Desliguei. Sentia uma mistura de expectativa e culpa. Expectativa pelo que viria, culpa por não poder ajudar o Daniel mais rápido. Mas sabia que tinha de esperar. A verdadeira justiça não se apressa. Numa quinta-feira à tarde, Daniel apareceu em casa sem avisar. Eram quase 8 da noite. Eu preparava um omelete. Quando abri a porta, assustei-me. Ele tinha os olhos inchados, a camisa suja, cheirava solvente. Daniel, o que houve? Entrou sem falar, jogou-se no sofá, cobriu o rosto com as mãos. Filho, fala comigo. Demorou a responder. A voz saiu rouca, baixa. Hoje me mandaram limpar o banheiro privativo do Álvaro, o do escritório dele. Ele tinha uma reunião com clientes coreanos. Eu estava lá, de joelhos, limpando o vaso. Álvaro entrou com eles e disse: "Esse é meu genro. Estou ensinando que aqui todo mundo começa do chão." E riu. Os coreanos riram também. As lágrimas rolavam pelo seu rosto. A Mariana estava na reunião. Me viu e não falou nada. Só virou o rosto, como se eu fosse invisível. Sentei ao lado dele, o abracei. O corpo dele tremia. Eu pedi demissão, mãe. Falei na frente de todos. Meu coração deu um salto. E o que ele disse? Ri mais ainda. Disse: "Ótimo. De qualquer forma, já não precisava mais de você. Você é um péssimo funcionário e um marido medíocre para minha filha." Mandou a assistente preparar a rescisão. R$ 2.500, mãe. Por 3 meses de humilhação. Isso não cobre nem os salários atrasados. Eu sei. Só assinei e vim embora. E a Mariana? Ele balançou a cabeça. Ela me seguiu até o estacionamento. Gritou que eu era um covarde, que tinha envergonhado a família, que o pai dela me deu uma chance e eu joguei fora. Eu disse a ela que eu tinha dignidade. E ela disse que dignidade não paga as contas, que eu sou um sonhador, que preciso acordar para a vida real. Ele se desmanchou, chorando no meu colo como uma criança. Me enganei, mãe. Me enganei com a Mariana, com a família dela, contigo. Não te ouvi. E agora? Não tenho emprego, não tenho esposa, não tenho nada. Você tem sua dignidade, Daniel. E isso vale mais do que toda a fortuna dos Costa. Naquela noite, ele ficou em casa. Fiz o jantar favorito dele, estrogonofe. Comemos em silêncio. Depois, sentamos na sala e ouvimos música antiga. Sabe o que é pior, mãe? Ele disse, olhando para o teto. O quê? Que parte de mim ainda ama? E isso me faz sentir um idiota. Você não é idiota por amar, Daniel. É humano. O amor verdadeiro não humilha. Não permite que te destruam. Acha que ela me amou alguma vez? A pergunta doeu. Eu sabia a resposta. Acho que a Mariana amava a ideia de você. O marido que ela e o pai poderiam moldar. Mas não acho que amava o Daniel de verdade, o homem com seus próprios sonhos. Ele assentiu devagar. Você tinha razão desde o começo. Devia ter te ouvido. Não se culpe. O amor nos cega. Quando ele foi dormir, peguei o celular e liguei para o Dr. Mendes. Doutor, precisamos acelerar. Não podemos mais esperar. O que aconteceu? Daniel saiu. Álvaro o humilhou pela última vez. Preciso que esse homem pague. Agora. Está bem. Me dá 5 dias. 5 dias. Desliguei, brindei em silêncio. Pela justiça. Os dias seguintes foram estranhos. Daniel ficou em casa. Não queria voltar ao apartamento. Não atendia as ligações da Mariana. Ela ligou para cá 3 vezes. Nas 3, eu atendi. Senhora Santos, preciso falar com o Daniel. Ele não quer falar com você. Mas temos que resolver isso. Somos casados. Resolver o quê? O fato de você ter permitido que seu pai o humilhasse. A senhora não entende. Meu pai só estava sendo rigoroso. É o jeito dele.
O Daniel não aguentou o teste. Um teste? E qual era a recompensa? Mais 6 meses limpando banheiros? Juliana, você nunca foi digna do meu filho. Ser digna requer ter coração, e você claramente não tem. Desliguei. Daniel estava à porta da cozinha. Tinha ouvido tudo. Obrigado, mãe. Não há o que agradecer. Aquela mulher nunca te mereceu. Naquela noite, Isabel Costa, a mãe da Mariana, me ligou. A voz era melíflua. Clara, querida, precisamos conversar, como mães. Não tenho nada a conversar com a senhora, Isabel. Por favor, 5 minutos, pelo bem dos nossos filhos. A curiosidade falou mais alto. Tudo bem, fale. Daniel é um bom rapaz, todos sabemos, mas ele é muito sensível. Sensível demais. Álvaro só estava tentando torná-lo mais forte. O mundo dos negócios é duro. Torná-lo mais forte colocando para limpar privadas com diploma de engenharia? Humilhando-o na frente de clientes? Foi uma lição que ele claramente não aprendeu. E vou ser franca, Clara. A Mariana pode conseguir alguém melhor, do nível dela. Daniel é um bom rapaz, mas não é do nosso mundo. Nunca foi. Lá estava a verdade, nua e crua. Então deixem a gente em paz. Deixem eles se divorciarem. Ah, mas aí está o problema. A Mariana não quer um divórcio agora. Ficaria mal. O que as pessoas vão dizer? E o que propõe? Que o Daniel volte. Que peça desculpas ao Álvaro, que demonstre maturidade. Daí, em 6 meses ou 1 ano, se não der certo, se separam discretamente. Ri, um riso amargo. Quer que meu filho volte para se humilhar. Que peça perdão por ter defendido sua própria dignidade. Clara, seja razoável. Pense no Daniel, sem emprego, sem futuro. Acha que ele vai conseguir algo melhor? Álvaro pode ajudá-lo, dar contatos, mas ele tem que aprender a ser humilde. Daniel já é humilde. Isabel, o que vocês querem é submissão. E isso nunca vai acontecer. Então condena ele a uma vida medíocre, porque sem nós é isso que o espera. Prefiro que meu filho viva com dignidade na mediocridade, do que na riqueza com vergonha. Desliguei. Minhas mãos tremiam de raiva. Daniel entrou na sala. Era a Isabel? Sim. Queria que você voltasse, que se humilhasse. Ele se sentou no sofá. Às vezes acho que talvez eles tenham razão. Talvez eu seja fraco. Daniel, me olha. Você não é fraco. É humano. E ser humano tem limites. Esses limites foram ultrapassados. Não há nada de errado em defender sua dignidade. É a coisa mais corajosa que você fez. Mas agora estou desempregado, divorciando, morando com a mãe aos 32 anos. Como isso é coragem? Porque é mais fácil ficar onde te destroem do que sair. Você teve a coragem de sair. Seus olhos encheram-se de lágrimas. E agora, mãe? Sorri, porque sabia algo que ele não sabia. Sabia que em 5 dias tudo mudaria. Agora você descansa, se cura. E quando estiver pronto, recomeça. Do jeito certo. E se eu não conseguir emprego? Se o Álvaro me queimou no mercado? Álvaro Costa tem problemas maiores do que você imagina. Acredite, ele não terá tempo para pensar em você. O que quer dizer? Você vai ver, meu amor. Vai ver. Naquela noite sonhei com o futuro. Com Daniel sorrindo de novo. Com Álvaro Costa caindo. Com a justiça. Acordei com uma mensagem do Dr. Mendes. Tudo pronto. Amanhã fazemos a oferta. Prepare-se. Sorri no escuro do quarto. Que comece o jogo. Na quinta de manhã. Levantei antes do amanhecer. Preparei café. Daniel ainda dormia. Às 9, meu telefone tocou. Dr. Mendes, bom dia. Clara, pronta? Mais do que pronta. Perfeito. Enviarei a carta de intenção ao Álvaro Costa ainda esta manhã, pelos canais oficiais. Oferecemos 6,5 milhões pelos 55% dele. É uma oferta generosa, mas não alta demais para despertar suspeitas. Quanto tempo para ele responder? 72 horas. É um prazo curto, mas justificamos com outros interesses no mercado. E se ele aceitar?
Assinamos um acordo preliminar, fazemos a due diligence e, em até um mês, a empresa é sua. E se recusar? Duvido. Ele está desesperado. Essa oferta é sua tábua de salvação. Desliguei. O primeiro movimento estava feito. Daniel saiu do quarto perto das 10, parecia mais descansado. Bom dia, mãe. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Melhor. Sonhei com a faculdade, com meus amigos, tempos mais simples. Servi café. Lá fora começou a chover. Daniel, preciso que seja honesto comigo. O que você vai fazer da sua vida? Com a Mariana, contudo? Ele suspirou. Sinceramente, não sei. Parte de mim quer acreditar que a Mariana pode mudar. A parte racional sabe que não vai acontecer. Por quê? Porque não é só ela. É a família inteira. Para eles, gente como a gente, que veio de baixo, é inferior. Não importa o quanto eu me esforce. Então, o que você precisa para virar essa página? Ele olhou para a xícara. Preciso vê-los cair, mãe. Sei que parece ruim, parece vingativo, mas preciso ver que eles não são invencíveis. Que o dinheiro e o sobrenome não os protegem de tudo. Sorri internamente. Às vezes a vida se encarrega disso, meu amor. As ações têm consequências. Você acredita em karma? Acredito que quem planta crueldade, colhe ruína. Ele assentiu. Sabe o que é mais triste? Que a Mariana nem sempre foi assim. No começo era diferente. Ou eu era cego. As pessoas não mudam tanto, Daniel. No começo, mostramos nossa melhor versão. Com o tempo, a verdadeira natureza aparece. Acho que sim. Passamos a manhã em silêncio confortável, vendo filmes. Às 3 da tarde, o celular vibrou. Mensagem do Dr. Mendes, carta entregue. Álvaro Costa recebeu pessoalmente. Agora esperamos. Respondi, perfeito. O tempo arrastou-se. Daniel saiu para enviar currículos. Eu fiquei em casa, trabalhando remotamente, mas com a mente naquele envelope. No sábado de manhã, recebi uma ligação de número desconhecido. Senhora Clara Santos? Sim. Quem fala? Sou Renata, assistente do senhor Álvaro Costa. O senhor gostaria de se reunir com a senhora hoje. Meu coração acelerou. Como ele tinha meu número? Para quê? Assuntos relacionados ao seu filho. O senhor Costa tem uma proposta que pode beneficiá-lo. Não tenho nada a discutir com ele. Se Daniel tem pendências, que resolva diretamente. Senhora Santos, o senhor insiste. Bom dia. Desliguei. 1 hora depois, Mariana ligou para Daniel. Ele não atendeu. Então ela ligou para o telefone fixo. Atendi. Senhora Santos, precisa me ouvir. Meu pai está disposto a dar outra chance ao Daniel. Um cargo de gerente de projetos, com 40 mil reais, benefícios, carro. Por que agora? Porque ele percebeu que foi duro demais. Quer consertar as coisas. Mentira. Dava para sentir. E você se importa com o que o Daniel quer, ou só está seguindo ordens? Me importa meu casamento. Um bom emprego, estabilidade, o que a senhora quer para ele? Quero a dignidade dele. E isso não se negocia. Senhora Santos, vou ser direta. Sem a gente, o Daniel não é ninguém. Meu pai pode ajudá-lo ou destruí-lo. É escolha sua. Lá estava a ameaça. Diga ao seu pai que o Daniel não está à venda. E que ameaças não nos assustam. Não são ameaças. É a realidade. Se você amasse meu filho de verdade, não teria permitido a humilhação. Desliguei. Minhas mãos tremiam de raiva. Daniel ouvirá tudo da sala. 40 mil. É mais do que você ganhava. Eu sei. Acha que devia aceitar? O que você acha? Acho que é uma armadilha. Me teriam sob controle total. Então você já tem sua resposta. Mas tenho medo, mãe. Medo de não conseguir nada. Sentei ao lado dele. Daniel, você não é um fracassado. É um homem que teve coragem de se defender. As coisas vão se ajeitar. Confie em mim. Por que você está tão confiante? Porque conheço o mundo.
A arrogância sempre cai. Sempre. Naquela tarde, às 5, a ligação que eu esperava chegou. Dr. Mendes, animado. Clara, ele respondeu. Aceitou a reunião. Quer negociar. Quando? Propõe terça-feira. No escritório dele. Não. Em terreno neutro. O Hotel Emiliano. Sala de reuniões. Tudo bem. Eu coordeno. Você vai. Não diretamente. Você vai com os investidores. Eu ficarei por perto, mas ele não pode me ver ainda. Entendido. Isso está realmente acontecendo. Sim. E quando terminar, Álvaro Costa vai entender o que é perder tudo. Desliguei. Pela primeira vez em meses, senti que conseguia respirar. Daniel apareceu com chá. Tudo bem, mãe. Tudo perfeito. Só coisas do trabalho. Às vezes acho que você está escondendo algo. Sorri. Só estou te protegendo. Como sempre. Naquela noite, fiz churrasco. Por que churrasco, mãe? Preciso de motivo para comemorar que meu filho está em casa? Brindamos. Conversamos sobre os planos dele. Quero ajudar pessoas, mãe. Gente que é explorada no trabalho. Esse é um sonho lindo, Daniel. Tudo é possível quando o coração está no lugar certo. O abracei antes de dormir. Te amo, filho. Estou tão orgulhosa de você. Eu também te amo, mãe. Obrigado por tudo. Quando fechei a porta do quarto, permiti-me um sorriso. Na terça, tudo mudaria. A segunda-feira foi o dia mais longo da minha vida. O Dr. Mendes ligou cedo. Tudo confirmado para amanhã, 10 horas, no Emiliano. Álvaro confirmou presença com advogado e contador. Nós iremos com os 3 investidores. Você ficará na sala ao lado, com áudio. Quando for a hora, dou o sinal. Perfeito. Clara, tem certeza absoluta? Depois que começarmos, não tem volta. Nunca estive tão certa de algo na minha vida. Desliguei e me olhei no espelho. 58 anos, cabelos grisalhos, algumas rugas. Mas nos olhos, havia um fogo que não via há anos. Daniel saiu do quarto perto das 9. De terno, barbeado, parecia o homem de antes. Mãe, tenho uma entrevista. Coordenador de operações numa transportadora. Salário menor, mas é honesto. Sorri. Estou orgulhosa de você. Vai lá mostrar quem você é. Obrigado. E você, o que vai fazer? Tenho uma reunião de trabalho. Coisas de rotina. Menti, mas era necessário. Ainda não podia contar. Ele saiu. Eu passei o dia me preparando. Escolhi um taier preto, sóbrio, elegante. Queria que, quando Álvaro me visse, lembrasse exatamente da mulher que desprezou. E queria ver a expressão dele quando entendesse que essa mulher estava comprando a empresa dele. Às 6 da tarde, Daniel voltou. Como foi? Bem, vão me ligar. O gerente foi gente boa. Perguntas normais, nada humilhante. O mundo está cheio de gente decente. Você só teve o azar de conhecer os Costa primeiro. Ele sorriu, um sorriso genuíno. A Mariana ligou de novo. Disse que sábado é aniversário da Isabel, que seria uma chance de consertar as coisas. E você? Disse que ia pensar, mas não vou. Não posso. Você não tem que ir nunca, se não quiser. Eu sei, mas parte de mim sente que devo algo a eles. Como se precisasse provar que não sou o que pensam. Daniel, você não deve nada a eles. E não tem que provar nada a ninguém. Jantamos macarrão. Naquela noite não consegui dormir. Às 5 da manhã, desisti. Tomei um banho, vesti-me com cuidado. Deixei um bilhete para Daniel. Tenho reunião. Volto à tarde. Tem comida na geladeira. Te amo. Saí às 7h30. Cheguei ao Hotel Emiliano às 8h20. O Dr. Mendes me esperava no saguão, com os 3 investidores fantasma, Augusto Neves, Fábio Rocha e Gustavo Tavares. Homens sérios, profissionais. Senhora Santos, é uma honra. Meu pai também foi humilhado por um homem como Álvaro Costa. Para mim, isso é pessoal. Obrigada a todos. Subimos para a sala presidencial. Elegante, mesa de madeira, vista para a cidade.
O Dr. Mendes instalou o sistema de áudio. Fiquei na sala ao lado, com fones de ouvido. Às 10 em ponto, ouvi vozes. Bom dia, Álvaro Costa. Prazer. Aquela voz arrogante. Augusto Neves. Estes são meus sócios, Fábio Rocha e Gustavo Tavares. E nosso advogado, Dr. Mendes. E este é meu advogado, Dr. Caldas, e meu contador, Sr. Lopes. Ouvi cadeiras se movendo. Senhores, obrigado por vir. Como expressamos, a Holdings Invest Rio de Janeiro tem interesse na participação majoritária das indústrias Costa. Sim, recebi a proposta, disse Álvaro. A voz tensa. 6,5 milhões pelos meus 55%. É uma oferta interessante. É uma oferta justa, considerando o momento do mercado, disse Augusto. Silêncio. Pude imaginar Álvaro calculando. A situação da minha empresa é sólida. Temos contratos, fábricas operando. Fábricas operando a 35% e 45% da capacidade, cortou o Dr. Mendes, frio. Empréstimos com juros altos. Contas atrasadas em mais de 7 milhões. Processos. Continuo. Outro silêncio. Fizeram a lição de casa. Claro, não investimos no escuro. Sabemos exatamente a situação. E nossa oferta é generosa, considerando tudo. E eu? Fico de fora? Não necessariamente, disse Augusto. Poderá ficar como consultor estratégico, com salário fixo. Mas as decisões seriam da nova diretoria. Consultor na minha própria empresa? Tecnicamente, já não seria sua empresa, Sr. Costa. Seria nossa. Ouvi um baque. Provavelmente Álvaro batendo na mesa. Eu construí isso. É o legado da minha família. Um legado que está prestes a se perder se não aceitar, disse Dr. Mendes. Os bancos estão preparando execuções. Em alguns meses, perderá tudo. A oferta é uma saída. Isso é extorsão. Isso é negócio. O senhor tomou decisões ruins. Agora arca com as consequências. Nós oferecemos uma saída honrosa. Minutos de silêncio. Ouvi respirações ofegantes. Preciso conversar com meu advogado em particular. Claro, podem usar a sala ao lado. Ouvi passos, a porta se fechando. Depois, a voz abafada de Álvaro, desesperada. Caldas, quão ferrado estou. O advogado suspirou. Muito, Álvaro. Eles têm razão. Os bancos vão te estrangular. Essa oferta é boa. Tira você da dívida, deixa algum dinheiro, e você ainda fica na empresa, mesmo que não como dono. Não posso aceitar. O que vão dizer? Prefere que digam que você faliu? Porque é isso que vai acontecer. Silêncio. Preciso de mais. 7,5 milhões. Eles não vão aceitar. Sabem que você está desesperado. Ouvi passos de volta. A porta se abrindo. Senhores, podem voltar. Já tomou uma decisão, Sr. Costa? Perguntou Augusto. Tenho uma contraproposta. 7,5 milhões. 6,5 é nossa oferta final. Aceita ou deixamos a mesa? Um silêncio eterno. Tá bem. 6,5. Perfeito. Vamos preparar a documentação. Dr. Mendes, preciso consultar nossos investidores principais. Há um ponto pessoal a esclarecer. Um momento. Ouvi passos se aproximando da minha porta. 3 batidas. Era hora ponto, tirei os fones, levantei, respirei fundo. O Dr. Mendes abriu a porta. É hora. Caminhei até a sala principal. Minhas pernas tremiam, mas minha mente estava clara. O Dr. Mendes abriu a porta. Entrei. Álvaro Costa estava sentado no fundo da mesa. Quando me viu, seu rosto se transformou. Confusão, reconhecimento, incredulidade. Clara. Olá, Álvaro. O que você está fazendo aqui? Sentei-me na cadeira da cabeceira, diante dele. Senhor Costa, disse o Dr. Mendes, permita-me apresentar a investidora principal da Holdings Invest Rio de Janeiro, a senhora Clara Santos. A cor sumiu do rosto de Álvaro. Não. Isso é uma piada. Não é piada, disse minha voz, calma e fria. Eu sou quem está comprando sua empresa, Álvaro.
Ele levantou-se bruscamente. A cadeira caiu. Isso é impossível. Você não tem esse dinheiro. Você é. O que eu sou, Álvaro? Uma mulher batalhadora? Alguém que não é da sua classe? Continue, adoraria ouvir. O advogado dele o segurou pelo braço. Álvaro, acalme-se. Não vou me acalmar. Isso é fraude. É conspiração. Vou processar. Processar com o quê? Interrompi. Está tudo perfeitamente legal. Pergunte ao seu advogado. O advogado de Álvaro examinou os papéis. É legal, Álvaro. Completamente. Álvaro olhou para mim com ódio puro. Por quê? Por que está fazendo isso? Levantei-me, caminhei até ele devagar, olhei direto em seus olhos. Sério? Está perguntando por quê? Você colocou meu filho para limpar banheiros. Um engenheiro. Chamou-o de imbecil. Humilhou-o na frente de clientes, de funcionários, da própria filha. Você destruiu meu filho. E agora, Álvaro Costa, vou destruir a única coisa que importa para você, sua empresa. Por favor. A voz dele se quebrou. Por favor, Clara. Podemos resolver? Podemos. Não há nada para resolver. Você já aceitou a oferta. Em algumas semanas, essa empresa será minha, e você vai aprender o que é trabalhar para os outros, o que é receber ordens, o que é se sentir pequeno. Vou te processar. Processe. Gaste o pouco que vai sobrar em advogados. Enquanto isso, estarei na sua cadeira, tomando as decisões. Álvaro afundou na cadeira, cobriu o rosto. Isso não pode estar acontecendo. Mas está. E o melhor é que você mesmo se colocou nessa situação. Sua arrogância, seus maus investimentos. Eu só acelerei o inevitável. Aproximei-me mais, agachei-me. Da próxima vez que quiser humilhar alguém, certifique-se de que a mãe dessa pessoa não tem como destruí-lo. Levantei-me. Doutor Mendes, prepare os documentos finais. Quero isso concluído o mais rápido possível. Sim, senhora Santos. Caminhei até a porta. Antes de sair, virei-me. Ah, Álvaro, mais uma coisa. Sobre esse cargo de consultor estratégico, infelizmente, não vamos precisar. Mas se quiser, posso te oferecer algo na manutenção. Ouvi dizer que precisamos de alguém para limpar os banheiros. Interessa? Saí antes que ele pudesse responder. No corredor, respirei fundo. As mãos tremiam, não de medo, mas de vitória, de justiça. Saí do hotel com a cabeça erguida. O sol do meio-dia brilhava. Sentia-me mais leve do que nunca. Doutor Mendes me alcançou. Clara, isso foi incrível. Ele assinou o acordo preliminar. Em até um mês, a empresa é sua. Agora a parte importante. Quero que o Daniel seja nomeado diretor-presidente imediatamente após o fechamento. E você será o assessor jurídico dele. Aceita? Seria uma honra. Perfeito. Dirigi para casa com o coração tranquilo, mas sabia que a parte mais difícil era contar ao Daniel. Cheguei perto das 2. Daniel estava na sala. Como foi sua reunião, mãe? Bem. Muito bem. Na verdade, preciso te contar algo importante. Sentei ao lado dele. Daniel, fiz algo por você. Algo grande. Contei tudo. Desde o dia em que o vi no chão, a investigação, minhas economias, a empresa de fachada, a oferta e a revelação daquela manhã. Ele me ouviu em silêncio. Seu rosto passou por ondas de emoção. Surpresa, incredulidade, choque e, por fim, lágrimas. Mãe, você comprou a empresa do Álvaro Costa? Sim. Gastei tudo. E faria de novo 1000 vezes. Ele cobriu o rosto, os ombros tremendo. Não acredito que você fez isso por mim. É demais. Não há demais quando se trata de você. Ele me abraçou, chorou no meu ombro. Dessa vez, as lágrimas eram de libertação. E agora? Agora você será o diretor-presidente das Indústrias Costa. O quê? Não, mãe, não posso. Não estou pronto. Você estudou para isso. Você é capaz. Terá todo o apoio. O Dr. Mendes estará com você. Eu estarei com você. Mas a empresa precisa de um líder, e esse líder é você. E o Álvaro? Álvaro está fora. Rescindi o contrato dele.
Daniel fechou os olhos, respirou fundo. Não sei o que dizer. Não diga nada. Apenas se prepare, porque em algumas semanas, tudo muda. Naquela noite, meu celular não parou de tocar. Ligações desconhecidas, mensagens. Não atendi. No dia seguinte, Mariana apareceu na minha porta. Sem maquiagem, cabelo despenteado, olhos vermelhos. Preciso falar com a senhora. Deixei-a entrar. O clima era glacial. Meu pai está destruído. Minha mãe, histérica. Como a senhora pôde fazer isso com minha família? Ri sem humor como eu pude. Você está mesmo me perguntando isso? Seu pai humilhou meu filho por meses. Você riu. Sua família nos tratou como lixo. E agora vem pedir compaixão? Meu pai só estava sendo firme. O Daniel não merecia isso. Seu pai não estava ensinando. Estava abusando. E agora está pagando. A senhora é vingativa e cruel. O Daniel vai perceber. O Daniel já percebeu muitas coisas. Inclusive que se casou com a pessoa errada. Eu amo o Daniel. Não, você ama a ideia de controlá-lo. Isso acabou. Ele vai voltar para mim. Sempre volta, porque me precisa. Mariana, vá embora. Antes que eu chame alguém. Ela foi, mas antes de bater a porta, isso não vai ficar assim. Minha família tem advogados. Vamos recuperar o que é nosso. Tentem. Só vão perder mais dinheiro. Quando Daniel voltou, contei. Ela veio aqui me ameaçar? Sim. Preciso falar com ela, encerrar isso de vez. Tem certeza? Sim. Naquela tarde, ele foi ao apartamento. Voltou 3 horas depois, cansado, mas em paz. Contei a ela que quero o divórcio, que não tem volta, que tudo acabou no dia que ela permitiu a humilhação. E ela? Chorou, implorou, prometeu mudar. Mas eu não sinto mais nada. É como se todo aquele amor tivesse evaporado. O amor verdadeiro não evapora, Daniel. O que você sentia era uma ilusão. E as ilusões se quebram com a realidade. Acho que sim. O divórcio será rápido. Não temos filhos, nem bens. Senti um alívio enorme. Meu filho estava livre. Os dias seguintes foram intensos. Álvaro tentou de tudo para sabotar a venda, mas o Dr. Mendes bloqueou cada tentativa. Os contratos eram sólidos. Beatriz Costa me enviou uma mensagem longa, cheia de insultos e súplicas. Apaguei sem ler. Na sexta, uma semana antes do fechamento, recebi uma ligação inesperada. Senhora Santos? Sou Lorena Costa, irmã do Álvaro. Só queria dizer obrigada. Meu irmão é um homem terrível. Destruiu muita gente, inclusive a mim. Obrigada por fazer o que eu nunca tive coragem. Desligou antes que eu respondesse. Aquela ligação me fez pensar. Álvaro havia machucado muito mais gente do que eu imaginava. Na véspera do fechamento, jantei com Daniel. Amanhã tudo muda, ele disse. Sim, amanhã você começa sua nova vida. Tenho medo, mãe. É normal. Mas você está pronto. Confie em si mesmo. A terça-feira amanheceu com céu azul. Daniel vestiu seu melhor terno. Tomamos café juntos, quase sem comer, os nervos apertados. Chegamos ao escritório do Dr. Mendes às 9h30. A sala de reuniões estava cheia, os investidores fantasma, advogados, contadores. E, num canto, Álvaro Costa. Parecia envelhecido uma década, terno amarrotado, olheiras. Quando entramos, ele olhou para nós com ódio, mas desviou o olhar. Bom dia, disse o Dr. Mendes. Vamos proceder. Por 2 horas, assinamos papéis. Cada assinatura era um prego no caixão de Álvaro. Finalmente, o Dr. Mendes levantou o último documento. Com isso, a transação está concluída. As indústrias Costa agora pertencem à Holdings Invest Rio de Janeiro, representada pela senhora Clara Santos. Álvaro assinou com mão trêmula. Espero que esteja feliz, sussurrou, sem me olhar. Não se trata de felicidade, Álvaro. Trata-se de justiça. Ele se levantou. E agora? Vai me humilhar? Não, não sou como você. Quero que você vá embora e nunca mais se aproxime do meu filho.
E que aprenda que a dignidade alheia não é brinquedo. Você não sabe administrar uma empresa. Vai falir em 6 meses. Não vou precisar da sua ajuda. Tenho algo que você nunca teve: humildade e um filho que sabe trabalhar com dignidade. Ele olhou para Daniel, abriu a boca, mas calou-se. Balançou a cabeça e saiu. Quando a porta se fechou, o Dr. Mendes quebrou o silêncio. Parabéns, senhora Santos. É a nova dona. Não senti euforia, só paz. Vamos ver sua nova empresa? Perguntei a Daniel. Dirigimos até as instalações em Moema. A mesma recepção onde tudo começou. A moça do balcão nos olhou confusa. Bom dia. Tem horário marcado? Não precisamos, disse com calma. Sou Clara Santos, a nova proprietária. Reúna todos os funcionários no auditório principal em meia hora. Subimos para o escritório do 5º andar, aquele que foi de Álvaro. Daniel entrou, olhou ao redor. Isso é surreal. Isso é seu. Meia hora depois, cerca de 150 funcionários estavam no auditório. Nervosos, curiosos. Subi ao palco, Daniel ao meu lado. Bom dia. Meu nome é Clara Santos. A partir de hoje, sou a nova proprietária das Indústrias Costa. Murmúrios. Ninguém será demitido. Ninguém terá salário reduzido. Pelo contrário, faremos uma revisão completa. Os pagamentos atrasados serão quitados esta semana. Aplausos começaram, tímidos, depois fortes. Quero apresentar alguém. Este é Daniel Santos, engenheiro de produção, e a partir de hoje, o novo diretor-presidente de vocês. Daniel deu um passo à frente. Alguns o reconheceram, surpresos. Muitos me viram aqui em circunstâncias difíceis. Alguns testemunharam como fui tratado. Prometo que nesta empresa todos serão tratados com dignidade. Todos. Não será fácil. Temos dívidas, problemas. Mas vamos superar juntos, como uma equipe. Dessa vez, os aplausos foram genuínos, calorosos. Após a reunião, muitos se aproximaram para cumprimentá-lo. Um homem mais velho, de macacão, o abraçou. Doutor, eu estava lá aquele dia. Fiquei com tanta raiva, mas tinha família para sustentar. Muitos de nós admiramos sua coragem de sair com a cabeça erguida. Daniel tinha lágrimas nos olhos. Obrigado. Isso significa muito. Passamos o resto do dia revisando a situação real da empresa. Era pior do que imaginávamos. Mãe, isso vai levar anos para consertar, disse Daniel à noite, no escritório novo. Eu sei, mas vamos conseguir. E se eu não conseguir? E se o Álvaro estiver certo? Daniel, Álvaro quebrou a empresa com arrogância. Você tem humildade, empatia e vontade de fazer o certo. Isso vale mais que qualquer coisa. Naquela noite, voltando para casa, recebi uma mensagem. Senhora Santos, sou Eduardo, ex-contador das Indústrias Costa. Saí há 1 ano porque não aguentava os abusos. Se precisar de ajuda, estou à disposição. Conheço a empresa como ninguém. Mostrei a Daniel. Viu? Gente boa reconhece gente boa. Você terá uma ótima equipe. Ele sorriu. Pela primeira vez em meses, vi esperança real em seus olhos. Chegando em casa, encontramos Mariana sentada nas escadas do prédio. Daniel, preciso falar com você. Ele me olhou. Eu assenti. Vou subir. Conversem. Deixei a janela aberta. Ouvi a conversa. Daniel, errei. Devia ter te defendido. Te amo. Você amava a ideia de mim. O marido controlável. Não é verdade. Então por que sorriu quando seu pai me humilhava? Silêncio. Era o que eu pensava. Mariana, te desejo melhor, mas nosso caminho juntos acabou. Por causa da empresa? Porque agora tem poder. Acabou no dia que você escolheu sua família sobre nós. Ouvi passos, a porta se fechando. Daniel subiu minutos depois. Está tudo bem, disse. Está encerrado. Passaram-se 5 anos desde aquele dia no banheiro. 5 anos desde que vi meu filho de joelhos. As Indústrias Costa são uma empresa diferente. Daniel trabalhou incansavelmente. As fábricas de Campinas e Joinville operam a 75%.
Os funcionários recebem em dia, têm benefícios, alguns até ganharam participação nos lucros. Eu sou presidente do conselho, mas Daniel comanda tudo. Álvaro Costa tentou processar a gente. O processo foi arquivado. Ele vendeu a mansão, mudou-se para um apartamento pequeno. Beatriz o deixou. Juliana casou-se de novo, mas também se divorciou. Soube que ela trabalha agora como vendedora numa loja de departamentos. Não desejo mal a eles. A vida já lhes ensinou a lição. Daniel conheceu a Camila, uma arquiteta maravilhosa. Casaram-se há 2 anos. Estão esperando o primeiro filho. Mãe, quero que seja madrinha, ele me disse outro dia. Seria uma honra. Tudo que sou, devo a você. Não, Daniel. Você conquistou. Eu só abri a porta. Às vezes me perguntam se me arrependo de gastar todas as economias. Respondo sempre, nenhum segundo. Porque nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre dignidade. Sobre justiça. Sobre mostrar ao meu filho que ninguém tem o direito de destruir outro ser humano. O dinheiro voltou, a empresa prosperou, mas o mais importante é ver meu filho brilhar de novo, liderar com empatia, amar. Alguns meses, uma mulher me parou na rua. Você é Clara Santos? Meu marido trabalha na empresa. Só queria agradecer por tratá-lo com dignidade, por devolver a autoestima dele. Ela foi embora antes que eu respondesse. Esses são os momentos que importam. Saber que fez a diferença. Se minha história ajudar uma única pessoa a defender um filho, a não se calar diante da injustiça, terá valido a pena. Amanhã visitarei a empresa. Verei Daniel em seu escritório, na cadeira que um dia foi de Álvaro Costa. E sorrirei, porque a justiça, mesmo que demore, sempre chega. E quando chega, é doce. Obrigada por ouvir minha história até o final. Me conta o que você achou. Compartilhe se conhece uma mãe guerreira. Até a próxima!